Ria com quem sabe, a Comedy Club Manaus. Ria com quem sabe, a Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 14 de agosto, é o 226º dia do ano. Faltam 139 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro está preso há 10 dias. Vamos lá, gente. Hoje é no dia 14 de agosto de 1945, o Japão aceitou os termos dos aliados e se rendeu na Segunda Guerra Mundial, depois de ter tomado 2 bombas atômicas na cabeça, tá? A gente não pode esquecer disso. Hoje é aniversário do ator estadunidense Steve Martin, gosto dele, cara, comediante. Aniversário também do ex-jogador de basquete Magic Johnson. Aniversário da cantora Sarah Brightman. Peraí, cadê? Tá. Da Sarah Brightman. Aniversário da atleta de vôlei Ana Moser, super campeã, foi ministra de Estado também. Aniversário do Fred Rincon, jogador colombiano, né, zagueiro brabo. Aniversário do goleiro Carlos Germano também, fez história. E aniversário do Christian Malheiros. Gente, o Christian Malheiros, para quem não conhece, ele é um dos atores da nova geração brasileira, um cara super talentoso, recomendo procurar o trabalho dele. Gente boa demais. Hoje também é Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, Dia Nacional de Combate à Poluição e Dia do Cardiologista. Parabéns a todos os cardiologistas desse nosso Brasilzão, né? Sou eu! Deixa eu mandar um oi pra galera que já entrou aqui. Cadê Aqui agora. Mandar um oi pra galera que já entrou aqui. A Valéria, a Sara, Toninho, Félix Mota, Antônio Constante. Cadê? Marcos Jacob ou Marcos Jacó, né? Não sei. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá fazer o nosso primeiro giro de notícias, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é o assunto, qual é a pauta. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Unicef alerta para violência contra crianças e jovens na Amazônia. Relatório aponta aumento de abusos e exploração de menores na região amazônica, com necessidade urgente de políticas públicas para proteção e combate a crimes. Gente, é fundamental a gente valorizar esse tipo de alerta, até porque, principalmente a turma bolsonarista de Léia Salvadora, eles se aproveitam de mentiras para poder se promover e sabotar programas públicos. Todo mundo deve lembrar
do crime que a hoje senadora, então ministra Damares, cometeu, quando ela inventou que havia uma rede de prostituição na Ilha do Marajó, no interior do Pará. E aqui eu não estou dizendo que não exista prostituição lá. Sim, existe lá, como existe em todo lugar do mundo, em todo lugar do Brasil, e tem que ser combatida. O problema é quando ela inventa que existe uma rede organizada. Ela inventou até que arrancavam dentes das crianças para poder, para que elas não mordessem quando estavam sendo exploradas. É uma coisa absurda, nojenta. E o pior de tudo, mentirosa. Nunca aconteceu isso lá do jeito que ela dizia. E infelizmente essa sujeita nunca foi responsabilizada por isso. Então que bom que o Unicef está fazendo esses relatórios. Espero que haja o devido enfrentamento a esse tipo de crime. Manchete da Carta Capital aqui. Lula sai em defesa do Mais Médicos após Estados Unidos revogar visto de funcionários brasileiros. O presidente critica a decisão dos Estados Unidos, destacando a importância do programa para a saúde pública no Brasil e apoio aos profissionais afetados pela medida. Eu não vou aprofundar mais essa manchete, Francisco Dias. Não vou insistir no comentário dela agora, porque ela é o tema do programa hoje. Daqui a pouco eu vou falar muito, vou trazer dados sobre o Mais Médicos, sobre o quanto é importante e sobre o quanto é criminoso isso que os bolsonaristas estão fazendo com o apoio do Trump. Manchete do Brasil de Fato aqui. Alegações finais. Expectativa de condenação de Bolsonaro pelo 8 de janeiro, diz cientista político. Especialista avalia que provas robustas contra o ex-presidente, no caso dos atos golpistas, podem levar à responsabilização judicial. Gente, qualquer um que acompanhou minimamente, fosse até pelas manchetes, e olha que eu sou contra as pessoas se informarem pelas manchetes, mas quem acompanhou minimamente, fosse até pelas manchetes dos portais, ia saber que não tem escapatória. Bolsonaro vai ser condenado, os demais golpistas vão ser condenados, porque eles cometeram muitos crimes, eles registraram muitas provas, muitos confessaram e agora acabou. Hoje já está aberto o prazo para a sentença. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai se debruçar sobre a denúncia, sobre tudo o que aconteceu durante a instrução processual, sobre os depoimentos dos réus, sobre as manifestações das defesas, sobre as manifestações da Procuradoria-Geral da República. Depois ele vai se debruçar sobre todas as alegações finais dos 8 réus que estão sendo julgados nessa primeira leva. Daí ele vai proferir seu voto e vai submeter aos colegas e nós vamos ter a sentença desse pessoal. E não tem como. É muito robusto, é muita materialidade, eles vão ser condenados e quem não está preso ainda vai ser preso. Manchete do Brasil 247, pesquisa Atlas Bloomberg. Maioria rejeita a anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Levantamento indica que a população brasileira é contra perdão aos envolvidos nos atos antidemocráticos, reforçando apoio à punição. Que bom! Eu fico feliz, Elias, Luan Soares, Marta Jacó, Francisco Dias. Eu fico feliz que a gente tenha na sociedade brasileira o sentimento firme na maioria das pessoas de que não dá para deixar impune. Se a gente não pune um crime, a gente está abrindo o caminho para que ele aconteça de novo. O que aconteceu no 8 de janeiro foi muito grave, poderia ter sido mais grave ainda, mas o que não quer dizer que o que aconteceu já não foi grave pra caramba. Então tem que haver punição e que bom que o povo brasileiro entendeu isso. Finalizando o giro de notícias aqui, vamos para a manchete do ICL Notícias. Datafolha, 51% aprovam prisão domiciliar para Bolsonaro. Enquete revela que mais da metade dos brasileiros apoia a medida restritiva ao ex-presidente, enquanto outros defendem liberdade total ou prisão comum. Isso é importante colocar, esses 49% aí, que estão na outra face da estatística, 51% defendem a prisão domiciliar. Não quer dizer que os outros 49% defendam Bolsonaro livre, leve e solto. Uma parte, infelizmente, defende, porque, como eu já falei um monte de vezes, se aparecer um vídeo do Bolsonaro na noite de Natal, de coturno, dando uma bicuda na boca de uma idosa, ainda assim vai ter um pessoal que vai votar nele. Então esse pessoal é o que vai continuar apoiando ele. Mas esses 49% não são esse pessoal todo. Tem uma parte que defende que ele tinha que estar preso não em casa, mas tinha que estar preso num
presídio. Eu tô entre esses 49%. Por mim, ele tinha que estar na Papuda, que é onde qualquer outro cidadão brasileiro estaria se tivesse feito 0,01% do que o Bolsonaro já fez nesse país, né? Mas paciência, vamos lá. Deixa eu mandar um oi de novo aqui pra galera que tá acompanhando a gente aqui na live nesse momento. Cadê? Josi Ramos, Maria Raimunda Galvão, Edmar Luan Soares, Marilene Amorim, João Lopes. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, vamos entrando na nossa pauta aqui agora, finalmente. Mais médicos sob ataque. Mais uma covardia bolsonarista. O programa Mais Médicos, ele foi um programa implementado no Brasil em 2013 e ele só trouxe impactos positivos. O que era o programa Mais Médicos? Era um programa do governo federal para você contratar, num regime diferenciado, médicos para atuar nos rincões do Brasil. Quando esgotavam-se os interessados no programa, os médicos brasileiros interessados no programa, você requisitava profissionais, você abria para profissionais de outros países. E era aí que entravam os tão atacados médicos cubanos. Gente, esses médicos vieram para o Brasil e teve muito município. E não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 10, não foi 100. Foram milhares de municípios que pela primeira vez em sua história tinham um médico morando naquela cidade. Porque não se iludam. Os médicos brasileiros, a grande maioria deles, e aqui não é uma crítica a todos, é uma constatação de um fato, não querem morar no interior. Se eu sou médico, se eu posso estar morando em Manaus, ganhando 40 pau por mês, se eu posso estar morando em São Paulo, ganhando a mesma coisa, 40 mil, para que eu vou morar em Tapauá? Para que eu vou morar em Caroebe, no interior de Roraima? Essa, Lenir DKD, é a mentalidade que vigorava. Então, por conta disso, você não tinha médicos nos municípios mais distantes e menos interligados do Brasil. Quando isso mudou? Quando veio mais médicos. Daí você começou a contratar médicos e você começou a mandar médico para tudo quanto era município. Eu trouxe 5 dados aqui que mostram como o Mais Médicos foi importantíssimo para a manutenção de programas de saúde dentro desse Brasilzão de nosso Deus. Aumento da cobertura em áreas carentes. O programa ampliou o acesso à saúde em regiões vulneráveis, atendendo 4.058 municípios e 34 distritos indígenas, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas. Eu vou falar de novo, 63 milhões de pessoas. Dessas 4.058 cidades que foram atendidas pelos Mais Médicos, José Rodrigues, 700 delas viram médico pela primeira vez na sua existência. Cadê? Já começou a chegar gado aqui, né? Cuide aqui de Bengala. Já veio aqui outras vezes esse gado. Pois é. Gente, gravem esse número, falem para os amigos de vocês. O Mais Médico levou médico pela primeira vez na história de 700 cidades brasileiras. Pela primeira vez na vida, uma senhorinha de um município, uma senhora idosa, ela pôde ser atendida por um médico e voltar para dormir em casa. Ela não precisou ir para uma cidade do lado da sua, ou talvez nem perto, para ser atendida e depois voltar. Isso é fundamental. Outro dado histórico e relevantíssimo do SUS aqui. Redução de internações evitáveis. O programa gerou uma economia de mais de 30 milhões de reais ao SUS com a redução de internações por condições evitáveis, como diabetes, hipertensão, obesidade, devido ao fortalecimento da atenção primária. O que significa isso, Onésio? Que as pessoas adoeceram menos. Significa que as pessoas que estavam sentindo algo, mas nem sabiam que eram diabéticas, foram informadas. E aí, por conta dessa informação, elas passaram a se cuidar melhor, passaram a se tratar. E se elas se trataram melhor, elas passaram a ter mais qualidade de vida. E se elas passaram a ter mais qualidade de vida, elas deixaram de buscar assistência médica, deixaram de ser internadas. E esse dinheiro que seria gasto com o tratamento dessas pessoas, virou outra coisa, virou escola, virou segurança pública.
E é isso que está sendo atacado nesse momento. Um outro dado, que esse aqui é fantástico também, diminuição da mortalidade infantil. Estudos indicam uma redução modesta, mas significativa, nas taxas de mortalidade infantil em municípios com indicadores elevados antes do programa, especialmente em Minas Gerais. Ou seja, o Mais Médicos salvou vidas de crianças, especialmente no estado de Minas Gerais. Era para aquele marginal do Romeu Zema, governador de lá, tá todo dia batendo palma. Gente, obrigado, governo federal, que bom que vocês fizeram esse trabalho que salvou vidas de crianças no interior de Minas Gerais. Mas não, tá aí espalhando mentira e querendo assumir o lugar da Carla Zambelli como o político mais burro da história desse país, né? Outro ponto significativo, aumento no número de consultas médicas. Houve um incremento significativo na oferta de consultas, com mais de 18.500 médicos atuando em 2023, o que melhorou a disponibilidade de atendimentos em UBSs, especialmente em áreas rurais e periferias. Gente, 18.500 médicos em 700 cidades que nunca tinham visto um médico na vida. Isso é muito relevante, isso é fundamental e isso tem que continuar. Fortalecimento da atenção primária. O programa contribuiu para a redução de desigualdades no acesso à saúde, com 48% das equipes de atenção básica em cidades de até 10 mil habitantes, sendo formada por médicos do programa, melhorando a resolutividade da saúde básica. É esse o programa Mais Médicos. Esses são os resultados que esse programa trouxe para o Brasil, que esse programa trouxe para o povo brasileiro. Salvou vidas, aumentou o número de consultas, diminuiu a mortalidade infantil e agora, por conta dos crimes do Bolsonaro, está sendo atacado por conta do governo dos Estados Unidos. Eu vou dizer o nome aqui dos profissionais, que tiveram o visto revogado. São o ex-secretário do Ministério da Saúde, Mozar Júlio Tabosa Salles, e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo. Gente, atacar essas pessoas é simplesmente um pretexto para atacar o Mais Médicos. E atacar o Mais Médicos, como eu acabei de mostrar aqui, como esses números, você não precisa acreditar em mim, não. Você que está me vendo aí, Márcia, Fabiano Moreira, Francisco da Chagas Fialho, Matheus Coelho, você não precisa acreditar no que eu, Marcelo Amil, estou dizendo aqui. Pega o Google. Assim que terminar o 10 minutos aqui, assim que terminar o programa, entra lá no Google, digita resultados Mais Médicos. Você vai ver o quanto esse programa foi benéfico para o Brasil, o quanto ele é benéfico para o Brasil. E aí a desculpa deles, porque se usa mão de obra escrava na China, de Cuba. Não há mão de obra escrava, isso é uma mentira dos estadunidenses. Cuba pode ter algum problema? Se tiver, é problema de Cuba. Assim como as questões internas brasileiras são problema do Brasil, assim como as questões internas dos Estados Unidos são problemas dos Estados Unidos, assim como as questões internas do Lesoto são problema do Lesoto. O fato é que houve diversos médicos que se dispuseram a vir para o Brasil, muitos deles até estão aqui até hoje, constituíram família e ficaram. Alguns resolveram não voltar para Cuba, resolveram não voltar e estão no Brasil. Ninguém foi expulso. Então, denunciem mais esse crime do governo dos Estados Unidos com a complacência da família Bolsonaro, simplesmente para tentar salvar o paizinho deles, bandido da cadeia. Eles estão sabotando a economia do Brasil, eles estão sabotando a vida pessoal de profissionais brasileiros, eles estão eles estão tentando manchar a imagem do Brasil perante o mundo, mas não vão conseguir, porque nós temos uma diplomacia que está agindo muito bem e, ao contrário do que eles pretendem, o Brasil não vai quebrar, o Brasil não vai acabar, o Brasil vai continuar dando certo. Deixa eu mandar mais um aí rapidinho pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Júlio Teixeira, Gerson Brasil, Lúcia Maria, Raimundo Becerra, Silvia Mantovani, Manuel Rodrigues e mais um monte de gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar uma lida nos comentários agora aqui, até para poder
poder fazer o barulhinho dos gados, né? Vocês gados que estão ouvindo, quem tá ouvindo aí que é bolsominion, estamos chamando vocês, tá? Vamos lá, apareçam. Ah, não, era o berrante. Pronto. Chega aí, gado. Aparece, venham. Vamos ouvi-los. Deixa eu ver os comentários aqui. Cadê? Valéria mandando uma carinha rindo também. Cadê? Edivaldo Souza. Trump fracassou, não salvou meu pai. Boa, Edivaldo, é isso mesmo. Gerson Brasil comentando, direita só tem vagabundo. Quase todo mundo, né? Valéria perguntando, Kid Bengala, que droga é essa? Olha o comentário do Kid Bengala aqui, cadê? Obrigado, Trump, por fazer a diferença no mundo. Esse Kid Bengala é gado? É gado, sim. Pronto. Mais um comentário aqui do Kid Bengala. Maduro ditador vai virar pó. É gado esse Kid Bengala? É gado. Esse Kid Bengala, sim. É gado. Então vamos voltando aqui, cadê? Vamos voltar para a pauta agora aqui. Vamos fazer o nosso segundo giro de notícias aqui, saber o que os portais pelo mundo agora estão falando. A gente já falou dos portais brasileiros, vamos falar dos portais no mundo agora. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. O que se sabe sobre o envio da Guarda Nacional por Trump para Washington? O presidente dos Estados Unidos mobilizou 800 soldados e assumiu polícia local, citando criminalidade. Prefeita Bowser contesta, apontando queda de 26% nos crimes violentos. Medida é criticada como ilegal e política. Meus amigos, o Trump, para quem não acompanhou, ele assumiu o controle da polícia de Washington, a capital. É equivalente ao que o Lula fez aqui no 8 de janeiro, em que ele decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal e assumiu o controle da segurança, nomeou um interventor, que foi o Ricardo Capelli. Só que, ao contrário de Washington, o Brasil estava vivendo um momento de inquietação. Havia um ataque objetivo aos prédios dos três poderes, havia a fortíssima suspeita, que depois veio a se confirmar, de conivência da polícia, tanto em deixar as coisas acontecerem, quanto em não cumprir planejamentos para reprimir que acontecesse, e por isso o governo Lula fez o certo, interviu, decretou e nomeou um interventor. Já lá nos Estados Unidos não, o Trump simplesmente tirou o número da cabeça dele, um número mentiroso de que havia problemas de segurança pública lá, e decretou a intervenção, para ele ter uma polícia para chamar de dele, para ele mandar agora e fazer o que quiser na segurança pública de lá. E é esse pessoal que está querendo chamar alguém de ditadura, né? Vamos lá para a manchete do Diário de Notícias, portal português lá da Europa. Kremlin diz que Putin e Trump não vão assinar nenhum documento no Alasca. Reunião entre líderes russo e americano no Alasca não resultará em acordos formais, focando apenas em discussões preliminares sobre questões internacionais. Manchete da Rádio Progresso de Cuba. Cuba será sede do 10º Encontro Ibero-Americano de Turismo Rural e Agroturismo em 2025. Evento em Cuba promoverá turismo rural, destacando desenvolvimento sustentável e troca de experiências entre países ibero-americanos. Muito bom esse evento, né? E agora a manchete do portal La Nación, lá da Argentina, Nuestros Hermanos. Milei falou com Zelensky e prometeu colaborar com uma paz justa entre Rússia e Ucrânia. O presidente argentino expressa apoio à Ucrânia, comprometendo-se a contribuir para a solução pacífica no conflito com a Rússia. E ele não tem como ajudar em nada, né? O apoio é simplesmente protocolar, digamos, né? É simplesmente político, vamos lá, vamos fazer e tal. É simplesmente o apoio moral. Mas enfim, pelo menos é algo, né? É o Milei tentando não ser tão nanico politicamente. Vamos voltando aqui para a pauta, vamos para aquele momento dedo na goela, né? Aquele momento em que a gente dá ânsia de vômito. Vamos lá ver quem é a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta.
uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Kim Kataguiri. Kim Kataguiri nasceu em Salto, São Paulo e emergiu aos 17 anos com vídeos no YouTube criticando o PT. Em 2014 fundou o Movimento Brasil Livre, liderando protestos pelo golpe contra Dilma Rousseff. Sua retórica afiada nas redes o projetou como ícone liberal, capturando a atenção de jovens e da mídia nacional. Em 2015, a Time o nomeou como um dos jovens mais influentes do mundo. Eleito deputado federal por São Paulo em 2018 pelo DEM, antigo PFL, tornou-se o mais jovem parlamentar do Brasil. Reeleito em 2022 pela União Brasil, defendeu pautas como a reforma da Previdência e liderou a Comissão de Educação, consolidando-se como voz da extrema-direita. Kim Kataguiri é um poço de contradições e oportunismo. Seu apoio ao voto nulo em 2022, favorecendo a extrema-direita e alianças com radicais em um super pedido de impeachment, além de ter sido da tropa de choque de Eduardo Cunha, mesmo sem ser deputado, revelam sua falta de coerência. Envolvido em escândalos como fake news do MBL e mentiras sobre Ney Matogrosso, Kim se mostra um político raso, cuja sede por holofotes compromete qualquer resquício de credibilidade. Kim Kataguiri é uma pessoa nefasta. E falando em pessoas nefastas, né, vamos lá para a lista dos fechados com Bolsonaro. Hoje cresceu. Mais um bolsonarista foi para a cadeia. Então, vamos lá, chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos: Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, que quebrou o relógio de Dom João, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval e ele, preso há 10 dias, Jair Bolsonaro. E teve mais um bolsonarista cidadão de bem preso hoje, esse maldito, que eu tô com muito ódio dele. Empresário e marido de delegado é preso suspeito de matar gari em Belo Horizonte. Suspeito não, matou um gari em Belo Horizonte. Na manhã de segunda-feira, uma discussão no trânsito terminou em tragédia em Belo Horizonte. Um caminhão de coleta de lixo estava parado quando um carro BYD cinza se aproximou na contramão. O motorista do veículo, identificado como René da Silva Nogueira Júnior, teria ameaçado a condutora do caminhão, afirmando que iria atirar na cara dela. Minutos depois, ele efetuou um disparo que atingiu o gari Laudemir de Souza Fernandes na região torácica. O gari morreu e hoje o René está preso. René da Silva Nogueira Júnior diz ser sócio de 3 empresas. Antes do caso, ele mantinha presença ativa nas redes sociais, onde se apresentava como cristão, esposo, pai e patriota, com quase 30 mil seguidores. Após a prisão dele, todos os perfis, inclusive do LinkedIn, foram apagados. Espero que essa turma fique presa, fechada com Bolsonaro, muitos e muitos e muitos anos. Pra gente se purificar aqui desse dedo na goela, né, pessoal? Vamos de notícia boa, então, pra gente falar de coisa legal, coisa interessante e sair desse clima fúnebre, né? Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Eita, sumiu a notícia boa de hoje. Não tem notícia boa. Não tem notícia boa de hoje. Ficou faltando aqui na pauta. Então, mas a notícia boa é que vocês estão aqui, é que o programa aconteceu. Gente, ontem eu fui... Deixa eu aproveitar que tem uma galera aqui falar. Ontem um monte de bolsominion denunciou o programa, simplesmente para tentar derrubar. Peguei um strike aqui do TikTok.
Felizmente não aconteceu no YouTube, ficou de boa lá. Então, pra gente continuar mantendo contato, continuem acompanhando aqui e baixem o aplicativo da Web Rádio App, tá? Dali ninguém me dá ban, ali eu fico direto, beleza? Gente, 19 horas e 30 minutos em Manaus, 20 horas e 30 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. E você que está me acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, já entra lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do programa, copia o link, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que terminou, manda para quem tenha que ouvir. E você que acompanha pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com. Baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, amanhã, 19 horas, estamos de volta, fui!